Nós hoje vamos ler 3 textos, são pequenos. Eu quero pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia, primeiro no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso número 1. Irmãos, há coisas que têm valores que estão além daquilo que se pode tocar. São valores intangíveis. O valor tangível é aquele que você pega, pesa, mede, que você pode relativizar a alguma outra coisa que também é mensurável, e aí você pode fazer uma comparação. Mas aquilo que é intangível é aquilo que ganha um valor muito além do que está intrínseco naquilo que a gente está tratando. Tem uma historinha a respeito de uma marca de motocicleta que exemplifica bem isso. O camarada foi comprar uma moto, uma Harley Davidson, né, uma moto clássica, chegou na concessionária, na loja, e achou a moto por um determinado preço. Foi procurar em outro lugar outras motocicletas parecidas. Achou algumas outras marcas de motocicletas tão boas quanto, no mesmo estilo, na mesma potência, mas com um preço mais acessível, bem mais acessível. Uma diferença de preço interessante. Ele então volta à concessionária da Harley Davidson, procura o vendedor e diz ao vendedor: olha, eu gostei muito dessa motocicleta que você está me mostrando, mas eu achei uma outra da marca tal, concorrente de vocês, que está no mesmo nível, mesmo tipo de motocicleta e que tem uma diferença de preço de R$10 mil mais barato. Você pode fazer algum desconto para mim? Porque aí eu posso fazer opção pela marca. O vendedor então olhou para ele e disse: eu compreendo, eu entendo que o senhor achou uma moto da mesma cilindrada, do mesmo ano, do mesmo tipo, mais barato. Mas o senhor só achou uma motocicleta. A Harley Davidson não é uma motocicleta, é um estilo de vida. Engraçado, né? Se você pensar em apenas motocicleta, você pode comparar uma com a outra. Mas quando ele disse: quem compra uma Harley Davidson está optando por um estilo de vida e não por uma motocicleta. E isso não tem preço. Isso dá para a gente entender o que é a palavra de Deus. O que é a religião? Nós vivemos um tempo em que eu, Ademir, tenho ouvido muitas pessoas que eu até respeito muito pela inteligência, pela história, pelo academicismo que elas têm na sua biografia, mas que tentam relativizar a religião às outras áreas filosóficas da experiência humana no mundo, que tentam trazer a religião para fatos e para ações sociais. Mas a religião, ela é um estilo de vida. A religião que a gente entende, que a gente aceita, ela não tem um valor que possa ser comparado com qualquer outra coisa. E ela não faz concessão. Por isso aquele vendedor da Harley disse para aquele moço: não dá para fazer desconto porque é um estilo de vida. Não há comparação entre um estilo de vida e uma outra motocicleta. Não dá para fazer uma concessão para a religião. A religião, ela tem que ter algo que é intangível, que não pode ser medido, que não pode ser pesado, que não pode ser comparado a mais nada, que existe por si só e que é razão de existência por si só. E é pensando desse jeito que eu quero te convidar a refletir sobre 3 partes da Bíblia. A primeira no Antigo Testamento, que é 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso número 1. E Acabe, rei de Israel, fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias, o profeta de Deus, havia feito, e como totalmente matara todos os profetas dos deuses estranhos à espada. Então Jezabel, irada, mandou um mensageiro até Elias, a dizer-lhe: assim me façam os meus deuses de outro tanto,
se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um dos profetas que você matou. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um arbusto, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor Jeová, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Amém. Agora, por favor, abra sua Bíblia no Novo Testamento, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 11, a partir do verso 28 até o 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. E a última referência está em 1 Coríntios, é uma carta, 1 Coríntios, capítulo 13, verso número 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, e não tivesse amor, caridade, nada disso me aproveitaria. Amém. Amém. Eu e o Mateus conversávamos hoje sobre o que nós entendemos ser uma crise porque passa a religião. Não é à toa que ainda há pouco eu disse que muita gente tenta desvalorizar a religião ou relativizá-la. E muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, da Igreja Católica e até de outras religiões, também vivem a crise da fé. Não encontram, depois de algum tempo de caminhada, uma razão nela para existir. Entram em profunda depressão, entram em atitudes e ações contraditórias com a filosofia que dizem ser a sua filosofia de religião, e não é à toa que a gente encontra alguém dizendo: mas você prega uma coisa e faz outra, porque essas pessoas em crise não conseguem achar uma razão para viver dentro daquilo que estão ouvindo, que estão tentando entender. E a religião, ela tem tido duas vertentes. A primeira é de uma operosidade evangelística, que chega a ser proselitista, de convencer as outras pessoas a aderir à sua forma de ver o mundo. Então eu preciso convencer todas as outras pessoas que têm outro conjunto de fé a abrir mão daquilo que elas acreditam e passar para o meu grupo, que entende a vida de um outro jeito, de um jeito nosso, defendendo um linguajar, defendendo um conjunto de regras, defendendo a sacralidade de alguns dias da semana, de alguns anos, de alguns ritos, e começam então a haver uma demonização do outro, criam uma inimizade, levantam uma barreira, e se tornam então extremamente violentas na sua pregação. Se não estão conosco, estão contra nós. Se não pensam como nós pensamos, são infiéis e não merecem viver neste mundo, porque este mundo, Deus como nós o conhecemos, o entregou somente a nós, e esse Deus a quem nós queremos servir dessa forma, não os aceitará. De outro jeito, abrindo mão disso, mas tentando achar uma razão de ser na religião, há aqueles que passam a defender uma operosidade de socorro social, de assistencialismo, onde a religião deveria buscar para si a obrigação de socorrer todos os necessitados. Alguém está doente?
a religião tem que levar o remédio. Alguém está precisando de internação, a religião tem que mover céus e terra e fazer com que aquela pessoa seja assistida. Alguém não tem condições de colocar comida na mesa, a religião teria a obrigação de sustentar essa pessoa. Então nós temos um grupo de pessoas hoje dentro das igrejas que defendem essa operosidade e esse sectarismo, onde a sua forma de ver a vida é a forma correta e elas precisam convencer o mundo a aderir a essa forma de ver. E temos de outro lado um grupo que abre mão daquilo, mas que assume como razão de ser da religião a assistência social. O grande problema destes dois grupos é que os dois grupos depois de um tempo se cansam. Estes dois grupos depois de um tempo vão à falência na sua própria fé, no exercício da sua própria fé. O primeiro grande exemplo que nós temos é no Velho Testamento, Elias. Elias vive um tempo muito difícil. Ele vive um tempo muito difícil porque Israel havia esquecido o seu Deus, havia se encantado com as formas de religiosidade do remanescente dos cananitas, daquilo que não foi expulso da terra de Canaã e que ficou ali ainda cultivando a adoração a outros deuses, cultuando outros deuses. Israel se abre para todas essas coisas, se encanta com o misticismo, se encanta com suas feitiçarias, se encanta com seus sacrifícios. E depois, abrindo mão da relação com Deus, a política toma o lugar principal na vida de Israel, e aqueles que chegam ao governo de Israel não governam para o bem-estar do povo, mas para si mesmos, e vão se enriquecendo e o povo vai se pervertendo, a ponto de que Israel se divide em dois grandes grupos, Judá de um lado e Israel do outro, e os reis que vão se sucedendo, não raramente, são reis idólatras de deuses da terra. Entre eles tem Acabe e sua esposa Jezabel, que simplesmente entram numa perseguição ao remanescente do culto a Jeová Deus, ao Deus que tirou Israel do Egito, ao Deus que deu a Páscoa a Israel. Acabe e Jezabel, principalmente Jezabel, começa uma perseguição, e ela persegue todos os profetas e os mata à espada, persegue todas as pessoas que cultuavam Jeová e os mata e os expolia, tira os seus bens, de tal maneira que ninguém mais tem coragem de sair à rua e dizer: mas eu adoro Jeová, o Deus dos nossos pais. Mas começam a adorar Baal e os deuses que estavam ali na terra. E Jezabel, ela coloca quase 1000 sacerdotes para levar o povo a estes cultos, e coloca imagens nos montes ao redor das cidades principais, e o povo então agora cultua esses deuses. Elias, ele empreende uma jornada para resgatar a fé ao Senhor Deus de Israel. Ele começa trazendo o poder de Deus e secando a terra, fazendo com que não chova nem haja sereno na terra por 3 anos, e assim, não havendo chuva nem sequer sereno, a vegetação morre, os animais morrem, as pessoas têm muita fome. Ele começa a visitar as cidades, ele começa a levantar uma pregação contra os reis que estão ali levando o povo à adoração, até que, para culminar, ele desafia todos os sacerdotes dos deuses estranhos. E quando ele os desafia, ele propõe então um teste, que ele, o único profeta, o único sacerdote, o único crente em Jeová Deus, levante um altar ao Deus de Jeová, o Deus das Escrituras que nós temos no Velho Testamento, e que os sacerdotes dos deuses estranhos levantem outro. Os altares eram levantados com pedras, depois se cortava lenha, depois se sacrificava um animal, esquartejava sobre a lenha que estava sobre a pedra. Elias vai um pouco além e diz: vamos abrir um rego ao redor dos altares e encher com o restinho de água que ainda existe. E vai ser que o Deus que responder com fogo, nós vamos orar, eu vou orar ao meu Deus, vocês vão orar ao Deus de vocês. O Deus que responder mandando fogo, que consuma o sacrifício, consuma a lenha e beba a água que está nesse rego, nós vamos saber que é o Deus verdadeiro. Nós vamos colocar a nossa fé em prova, e Deus há de responder, o Deus que for verdadeiro.
Bom, existem ali naquele monte 850 sacerdotes e profetas dos deuses da terra, mas de Jeová apenas Elias. Primeiro, os 850 sacerdotes invocam os seus deuses durante a metade de um dia e não acontece nada, a ponto de Elias brincar e dizer assim: olha, pode ser que Baal esteja de férias, pode ser que ele esteja dormindo, gritem mais alto, pode ser que ele acorde, pode ser que ele volte. E não acontece nada, é uma decepção. E então Elias, ele vai agora encher aquele rego que ele manda fazer ao redor do seu altar com água, e ele clama a Jeová, e Deus o responde, desce uma coluna de fogo, que queima o animal que está ali sacrificado, queima a lenha, derrete as pedras e faz com que a água do rego evapore. Quando desce aquela coluna de fogo, o povo de Israel, que havia bandeado para os deuses da terra por causa da política religiosa de Acabe e Jezabel, eles caem com o rosto em terra e dizem: verdadeiramente só Jeová é Deus, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, nós queremos seguir esse Deus, esse é o Deus verdadeiro. Elias então acredita que o povo se converteu diante do sinal e que dali para frente eles vão ser firmes na fé. Quando chega a notícia a Jezabel que os 850 profetas e sacerdotes dos deuses que ela havia trazido para a terra de Israel haviam sido mortos porque Elias os mandou matar, e eles foram mortos depois desse teste, ela com muita raiva decreta a morte de Elias e coloca o seu serviço de inteligência, a ABIN de Israel, o FBI de Israel daqueles dias, para perseguir Elias, e manda um recado: Elias, amanhã, a estas horas, se você não tiver morto, eu quero estar morta como estão aqueles sacerdotes que você matou. O Elias, quando recebe essa notícia, ele entrou em crise, porque ele disse: cadê esse povo que ontem havia se convertido? Jezabel ainda reina? Acabe ainda é o rei? O povo ontem disse que só Jeová é Deus. Como é que Acabe e Jezabel ainda estão no trono? Como é que o povo ainda deixa? E aí o Elias percebe, como se diz de uma forma coloquial, a ficha caiu, que o povo não se converteu nada, que o povo não quis levar a sua fé a sério, que eles queriam concessão da fé. Eu vou com a minha fé até onde me é conveniente, quando não me for conveniente, eu mudo. Irmãos, eu comecei dizendo que a fé, assim como o exemplo da Harley Davidson, é um estilo de vida. A fé verdadeira não faz concessão. Não adianta você dizer assim: olha, eu sei que o sétimo dia é do Senhor, mas eu estou cansado, Deus não aceita. É uma forma de viver que você adotou, você se tornou servo de um Deus vivo, não de um Deus morto, de um Deus que se relaciona com você e te socorre no momento da sua necessidade, que supre a sua necessidade, que te socorre no momento da sua dor, do seu perigo, da sua doença. Um Deus que caminha com você todos os dias da sua vida, que anda no pior momento, quando todos te abandonam, até a pessoa em quem você mais confia, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, ainda que você confie totalmente em alguém, esse alguém pode falhar, mas Deus não falha com você, mas Deus não admite que você fale com Ele. Você precisa andar em verdade com Ele. Ele não abre mão, porque a fé é um estilo de vida, é uma forma de viver, não há concessão, não dá para andar com um caminho na santidade e com outro no caminho do pecado, não tem jeito. Eu preciso escolher o caminho de Deus e andar nesse caminho. Então Elias, diante disso, ele entra em crise. Ele disse: olha, a fé simplesmente com o exercício da evangelização, buscando os sinais, os milagres e pregando, não me sustenta. Ele caminho de um dia, deixa o seu moço que o serve em Judá, porque é uma cidade de um território onde Acabe não manda, ele põe aquele moço em segurança, ele é que está debaixo da sentença de morte, ele senta debaixo de um zimbro, um arbusto, e ele diz: ah, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais que já morreram, então me mata, não vale a pena trabalhar com um povo desse.
Não vale a pena ser profeta numa terra onde as pessoas querem concessão da fé. Irmãos, a fé colocada apenas no exercício da evangelização, em algum momento decepciona e cansa, porque a gente mexe com gente e gente falha. Por outro lado, nós ouvimos a leitura da carta, de um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar do amor. Ele vai falar assim: olha, ainda que eu pegasse toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro e desse aos pobres, não adiantaria nada se não tivesse amor. Ainda que eu colocasse o meu corpo no lugar de alguém que está doente, conseguisse trazer para o meu corpo a doença de alguém, conseguisse dar o meu corpo à morte no lugar de alguém que está morrendo, ainda que eu buscasse a prisão, mudar de lugar, colocasse o meu corpo preso para soltar alguém, se não houvesse amor, também isso não me adiantaria nada. Existe sim um grupo de pessoas que acredita que a fé existe para levar comida para o necessitado, de levar remédio para o doente, de amparar aquele que está vivendo uma tragédia, e que a igreja teria que pegar todos os dízimos e construir casas para os desabrigados, e levar mantimento para os que estão em regiões onde a comida não basta a todos. Mas ainda que fizéssemos isso com todos os dízimos da terra, ainda que fizéssemos isso com o dinheiro que está investido, imobilizado em prédios, em imóveis, em carros, não daria para isso. Não é à toa que Jesus disse: os pobres vocês sempre vão ter convosco. E aí em algum momento a gente se decepciona, em algum momento a gente diz: olha, não adianta, por mais que eu leve comida para a rua, sempre tem mais gente com fome. Em algum momento a caixa de pães fica vazia e alguém chega e diz: ainda tem pão, e eu sou obrigado a dizer: não, acabou. Ainda que eu leve mais uma garrafa térmica grande, em algum momento alguém chega e diz: eu quero mais um pouco, e a gente vira a garrafa e não tem mais nada ali dentro. Em algum momento alguém vira para a gente e diz assim: mas vocês vão voltar semana que vem? E a gente não vai. E a gente entra em crise e diz: se a fé existe para fazer isso, como é que isso chega ao final? E a gente entra em crise também, como Elias entrou, porque a gente não encontra uma razão. Eu não estou dizendo que a igreja e que a fé não devam produzir ajuda ao necessitado, ou que a fé e a igreja não devam promover a evangelização através de todos os canais e todos os esforços possíveis. O que eu estou dizendo é que essas duas coisas não nos sustentam no caminho da fé. Levam a gente até um ponto, mas não fazem a gente ser crente a vida inteira. E de repente, nós lemos um terceiro texto. Na verdade foi o segundo que nós lemos, lá em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, que Jesus disse assim: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Os que estão cansados de evangelizar, os que estão cansados de empreender programas, os que estão cansados de fazer missões, os que estão cansados de ensinar e ninguém aprender, os que estão cansados de pregar e não ver mudança, os que estão cansados de ver gente que disse: eu amo Jesus, amanhã ir embora, os que estão cansados de ver gente mudar de igreja, os que estão cansados de serem traídos. Vinde a mim vós que estáis cansados. E também aqueles que dizem: mas não dá, por mais que eu faça, eu não consigo suprir a carência das outras pessoas, por mais que eu leve comida é sempre insuficiente, por mais que eu queira chegar a outros lugares, falta gente, falta dinheiro, falta quem me ajude. Aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão desanimando como Elias, ou aqueles que estão como Paulo, dizendo lá na primeira aos Coríntios, capítulo 13, verso 3, que não encontram mais razão de ser, Jesus disse: vinde a mim. O que é que faz a gente permanecer na fé? O que faz a gente permanecer na fé é um contato de vida. Tem um texto bíblico que eu, Ademir, gosto muito, que diz assim, que diz o seguinte: tal criança desmamada para com a sua mãe, assim é a minha alma para com o Senhor. Há muito tempo atrás, logo quando eu comecei a pintar, eu pintei um quadro que está comigo até hoje, que é de uma criança mamando no seio da mãe. Mais recentemente, fazendo aquarela, eu pintei um outro.
É uma imagem muito bonita e tem muito a ver com esse versículo. Qual criança desmamada para com sua mãe, assim é minha alma para com o Senhor. Quando eu cheguei aqui, fui cumprimentar as pessoas, eu cheguei ali na Thalita e o filhinho dela estava dormindo no colo dela como uma criança que talvez já tivesse mamado. Ele tinha mamado, Thalita? Aquela hora que eu cheguei? Não, mas ele parecia tão tranquilo. Estava dormindo encostadinho no peito da mãe, em cima do seio dela. O sono mais tranquilo do mundo. Ele não está preocupado se a Thalita tem dinheiro para pagar a conta de luz amanhã. Se chover essa noite, será que vai ter uma goteira no telhado da Thalita? Ela não quer nem saber. Ela sabe de uma coisa: ela está nos braços da mãe e naquele seio tem leite para ela beber quando ela tiver fome. Tem calor para tirar o frio dela. Tem uns braços que vão lhe proteger. Tem uma pessoa que vive para ela. Quando Jesus disse assim: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, Ele está dizendo assim: eu sou a mãe, vocês são as crianças. Você está cansado da vida? Às vezes a gente se cansa da vida. Olha, eu tenho muita dó de vocês mulheres, tenho dó dos jovens, de uma forma geral, mas de vocês mulheres eu tenho mais. Sabe por quê? Vocês estão debaixo da escravidão do corpo. Não do corpo sadio, não, mas do corpo belo. O corpo sadio pode não ser belo, mas ele não é valorizado na nossa sociedade. Na nossa sociedade você não é valorizada se você tem saúde. Você é valorizada se você é gostosa. Você é valorizada se você é bonita. Você é valorizada se você chama a atenção. Não é à toa que os médicos estão ganhando dinheiro com silicone, esticando pele. Não é à toa que os institutos de beleza estão ganhando dinheiro, estão aumentando. E o grande problema disso, de vocês mulheres, é que o tempo não ajuda, o tempo não faz acordo. Ele passa. A pele lisinha e brilhante começa a ficar opaca, começa a ficar com vinco, enrugada. O cabelo sedoso começa a ficar um cabelo rebelde. A cor loira que brilha ao sol, ou castanho, ou preto que lembra uma noite sem lua, começa a mostrar fios brancos. E é aquela fase que a mulher começa a ficar loira. A gente começa a ver todo mundo ficar loiro. E aí começa um desespero, porque o corpo já não conserva as mesmas curvas, não comporta as mesmas formas. E de repente você, por mais que você faça regime, a calça parece que diminui. De repente os seus olhos já não são mais os mesmos e o médico diz: você vai ter que usar óculos. Você diz: ah, não. E aí tem jeito de usar lente. E aí em algum momento, um dia você está parada lá na Avenida Afonso Pena, tranquila da vida, vem um escoteirinho, pega no seu braço e diz: tia, a senhora quer que ajude a senhora a atravessar a rua? Aí você fala: menino chato, de onde saiu esse capeta? Ou então um dia de repente alguém chega e fala: e aí tia, tudo bem? Eu conheci uma moça, nós conhecemos, né? Eu, Mateus, Amanda e Simone, há uns anos atrás. Era uma moça, eu achava muito bonita, amiga nossa de igreja, de uma outra igreja. E um dia ela chegou muito brava, muito brava. Ela já estava naquela fase em que o cabelo já estava loiro de salão, né? Já estava ali na casa, sei lá, dos 35, sei lá que idade, por aí, eu não entendo muito de idade, mas já era uma jovem senhora. E ela chegou na igreja brava, muito brava. E a gente conversando com ela, eu perguntei: mas o que aconteceu? E ela disse: você acredita que eu passei na porta de uma construção e eu ouvi um pedreiro falando: mas que coroa enxuta? Coroa é a mãe dele. Pois é, tem algum lugar que o adjetivo enxuta não é tão ruim como o substantivo coroa. Ela ficou brava. Por mais que você queira, a juventude vai embora. E então eu tenho dó das mulheres que se submetem a isso. E a pessoa entra em crise. E ela entra em crise na sua fé. Ela entra em crise e diz: mas não vale a pena então viver, eu vou para a academia. Pois é, você vai para a academia. Você pode ganhar saúde, mas a beleza vai embora. Você pode passar na mão de todos os cirurgiões plásticos, a beleza vai embora. Você pode ir em todos os salões, a beleza vai embora. Ou você entende
que existe alguma coisa além, que te dá razão de viver, que te dá alegria de viver, que te dá sentido de existir no mundo. E o que é que te dá sentido de existir no mundo? O que é que te faz acordar com alegria, olhar no espelho e se sentir a mulher mais linda do mundo, o homem mais inteligente do mundo? É você ser a criança nos braços da mãe Jesus. Pastor, mas Jesus é pai. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: homem, mulher, macho e fêmea é coisa de bicho. É instrumento para trazer outro ser humano ao mundo. Deus não é nem homem nem mulher. Deus está muito acima disso, e nós mesmos depois da morte não seremos mais nem homem nem mulher. Isso está escrito em 1 Coríntios. Está escrito nos evangelhos de Jesus, quando alguém pergunta para ele sobre se nós seremos marido e mulher ainda no outro mundo, ele diz: seremos semelhantes aos anjos que não se casam, que não se dão em casamento, que não têm sexo. Porque não haverá mais a necessidade de trazer outro ser humano à existência. Então não há homem ou mulher. Nós podemos imaginar Deus como um pai que protege, que sustenta, mas nós podemos imaginar Deus como uma mãe que dá vida e que também amamenta, que acalenta. Então Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Você está cansado de trabalhar demais, você está cansado de ser traído, você está cansado dessa política que vai dar em nada, você está cansado das pessoas que são ruins e cada vez piores, você está cansado de uma religião em que você não vê mais sentido. Você já entendeu que não dá para socorrer o mundo inteiro, que não dá para resgatar todos os que perderam suas casas nas tragédias, que não dá para levar comida para todo mundo, que não dá para levar travesseiro e cobertor para todo mundo. Você já entendeu que isso não pode sustentar a sua fé? Então o que é que te resta? O que é que dá sentido a você ainda buscar a Deus? Você ir para os braços do Senhor Jesus, você se sentir como a criança que termina de mamar e dorme nos braços da sua mãe. Deus, sob esse aspecto, Ele é como uma mãe. Então, o salmista vai dizer: tal criança desmamada para com a sua mãe, assim a minha alma é como uma criança que terminou de mamar, a mãe bateu para aquela rote, entrega, e depois a criança dorme, segura. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa eu te contar uma coisa: está desanimando de a fé? É porque você não está nos braços do Senhor Jesus. Elias, sabe por que Elias desanimou? Porque ele não estava nos braços do Senhor. Ele era um profeta que estava mais ocupado em trabalhar, em fazer, do que em desfrutar da comunhão com Deus. Não adianta você orar, dobrar o seu joelho e começar a falar durante meia hora: Senhor, abençoa a Kênia, abençoa o Lucas, abençoa a Simone, Senhor, fala através do pastor, Senhor, abençoa os ministros da nossa igreja, os nossos ministérios. Não adianta você falar e falar. Não adianta você ler a Bíblia e ficar recitando a Bíblia. Não adianta você ficar cantando a Deus, se você não sentir a sua alma no colo de Deus, se você não se entregar a Deus, se você não sentir a paz que o Espírito Santo te dá. Gostei muito, ontem nós pudemos sair com a pastora Nízia, eu, Simone e Sandra e pastora Nízia fomos visitar a irmã Judite, a irmã Suzana lá em Santa Bárbara. Saímos bem cedinho, voltamos à noite, foi tão bom estar com aquelas irmãs. E aí eu gostei muito quando a Nízia disse, a gente conversando na hora do almoço, a Nízia dizia: pastor, para passar uma música, a pessoa não pode chegar e escolher a música, essa é a música que eu quero cantar. Não, você tem que pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou no teu colo, eu estou dentro de ti, me guia, qual é a música para hoje? Quando o pastor, ela falando comigo, vai pregar, o pastor não pode chegar lá e dizer assim: o que eu vou pregar hoje? Eu vou escolher um versículo aqui, que o versículo aqui está bacana. Tem que entrar e tem que dizer: Espírito Santo, me guia na palavra, qual é a palavra que tem para hoje? Meu irmão, você vai trabalhar, você tem uma proposta de emprego, ajoelhe e peça o Espírito Santo: Senhor, eu sou criança, eu não sei nem escolher, eu não sei o que está na frente, eu posso escolher uma coisa que é bonita, mas é ruim. Então me guia, pega pela mão, me leva.
Senhor, eu tenho um chefe que está me perseguindo, eu tenho um desafio muito grande. Não tente resolver com a sua inteligência, com a sua força, antes de você pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte de Deus que nos recebe. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Deus quem nos alivia. Ah, eu estou com uma dor de cabeça tão grande. Wesley, o que eu posso tomar para dor de cabeça? Pois é, antes de escolher a Mesaldina, de confiar nela, eu posso dizer: Espírito Santo, eu estou com uma dor de cabeça tão grande. O Senhor é o médico dos médicos. Não há remédio que faça efeito sem que o Senhor o mande. Irmãos, mas nós estamos acostumados a fazer o seguinte: eu estou com a dor de cabeça, eu pergunto para o Wesley. Eu vou lá na farmácia e digo: Wesley, estou com a dor de cabeça muito grande. Ele fala assim: chama a Neuza e me dá o Neusaldina. Mas a gente, antes de buscar qualquer solução em Deus, a gente já vai direto no remédio. Quando você está num aperto financeiro, quando você está precisando de alguma coisa, você muitas vezes apenas pergunta para alguém: você pode me emprestar um dinheiro? Você pode me socorrer? Você pode me emprestar um carro? Você pode me emprestar isso, aquilo? Você não para e diz: Espírito Santo, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Abre essa porta, me mostra, é isso que eu devo fazer? Qual que é a solução? Então Jesus disse: você está cansado e sobrecarregado na igreja, na vida? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Irmão, mas ele diz muito mais. Ele diz assim, presta atenção no que ele vai dizer. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Hoje de manhã, na escola dominical, nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo número 4 do livro de Êxodo, que é o livro que nós estamos lendo na Páscoa. Eu até fiz um estudo sobre o capítulo 4 e coloquei lá, quando o anjo encontra Moisés e vai matar Moisés. Nesse estudo nós respondemos a muitas questões. Mas eu estava dizendo, irmãos, nós somos servos de Deus. Nós não somos senhores de Deus. Nós não colocamos para Deus assim: Deus, o Senhor pode contar comigo de quarta a sábado. Deus, o Senhor pode contar comigo de segunda a sexta. Deus, eu estou com o Senhor de sábado até domingo. Não. Se é assim, Deus diz: a semana não é toda tua, fica com ela. Se você quer se entregar a mim, todos os dias da semana são meus. Você não pode dizer para o Senhor assim: eu vou ser dizimista enquanto eu estiver tranquilo de dinheiro. Dízimo não é dinheiro, irmãos. Jesus foi tão lindo, tão sábio, tão didático. Quando ele está do lado do gasofilácio, o lugar onde as pessoas punham a oferta, ele está ali com os discípulos e vem uma viúva e coloca 2 moedas. Jesus diz para os discípulos: olhem lá quanto que ela colocou. Colocou 2 moedas. Daí a pouco vem um camarada bem vestido, peito estufado, parece um pombo que vai levantar voo, pega um dinheirão e coloca lá dentro. Vem um outro e coloca uma grande soma, e outro e põe uma grande soma. Jesus mostra aquilo para os discípulos e diz: quem deu mais? Os discípulos disseram: o primeiro, o segundo, o terceiro daqueles homens. Jesus disse: não, quem deu mais foi aquela viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Os outros deram o que estava sobrando. Matematicamente, se você comparar, 2 moedas vale bem menos do que a soma que eles deram. Mas para Deus, o que interessa é a fidelidade. Aquela senhora, ela foi fiel. Ela foi além da fidelidade, ela foi no amor. Paulo disse: se eu não tivesse amor, nem se eu desse o meu corpo inteiro, me adiantaria alguma coisa. Aquela mulher, ela tinha um estilo de vida. O estilo de vida dela era andar com Deus. Eu me lembro de uma moça que procurou a Simone, a minha esposa, um dia aqui na igreja, e disse: pastora Simone, eu resolvi uma coisa na minha vida. Eu daqui para frente entendi que eu sou mulher de Deus. Eu sou uma mulher de Deus, eu vou viver como uma mulher de Deus.
É um estilo de vida, irmãos, não tem preço. Então Jesus disse: aquela viúva deu mais do que os outros, porque ela deu tudo o que ela tinha. Pastor, se eu tirar tudo o que eu tenho aqui agora, se eu vender o meu carro, a minha casa, trouxer a ideia aqui para a igreja, eu vou ser como aquela viúva? Talvez você seja como aqueles que deram grandes somas. Como aquela viúva, só se o seu coração for todo do Senhor, só se a sua alma for toda do Senhor, só se todos os seus dias da semana forem todos do Senhor. Irmão, eu vou te fazer uma pergunta, e tem gente aqui na igreja que eu sei que ama o Senhor e que ama a palavra. Eu quero que você pense numa coisa. Jó perdeu 10 filhos. Jó viu a esposa ficar louca, de bater com pau. Jó perdeu toda a sua fortuna, o homem mais rico do mundo ficou na miséria. Jó, que tinha uma saúde de ferro, ficou coberto de ferida do alto da cabeça até a sola do pé. Por que Jó não abandonou a fé? A mulher dele falou para ele: abandona Deus. Deus te abandonou. Eu, Ademir, vi 2 homens de Deus que eu acompanhei, que tinham fé verdadeira. Eu ouvi os 2 quando perderam as suas fortunas, porque eles tinham sido muito ricos. Eu ouvi da boca dos 2: Deus me abandonou. Mas com um lamento. O que fez Jó continuar na fé? O que fez Jó conversar com Deus? Porque Jó achava o seu acalento, achava a sua razão de viver, a sua razão de acordar, a sua razão de dormir em Deus. Ele sentia a dor da perda dos filhos, ele sentiu a dor da doença da esposa, ele sentiu o desespero de perder a fortuna, mas antes de tudo isso ele era um homem de Deus, ele já tinha entregado tudo isso para Deus. Quando a mulher dele disse assim: abandona Deus, morre, ele disse: tu és louca, mulher, porque falas como uma louca? Recebi de Deus o bem, não receberei de Deus o mal. Ele entendia que tudo que vinha na vida dele vinha de Deus, irmãos. Ele era 100% Jesus. Pastor, Jesus não estava no Velho Testamento, irmãos. Jesus é eterno. O Velho Testamento é todo jesuíta, o Novo Testamento é todo jesuíta, a capa da Bíblia é jesuíta, o púlpito é jesuíta, o mundo é jesuíta. Se você quer uma razão para viver, eu vou te falar uma coisa: a religião é um estilo de vida. A religião é maior do que o Lula, maior do que o Bolsonaro. A religião é maior do que os Estados Unidos. A religião é maior do que a comunidade cristã. A religião é maior do que a igreja batista. A religião é maior do que a igreja católica. A religião é maior do que qualquer universidade. A religião é a única matéria humana, a única disciplina humana que nos liga a Deus. É a única. Mas é a religião que nos coloca no colo de Deus, como crianças que mamam no peito de Deus. Eu não quero sair do colo de Deus. Eu não quero deixar de mamar no peito de Deus. Eu não quero deixar que Deus não me acalente. No momento que eu estiver desesperado, cansado, eu não sei se a minha partida vai ser com câncer, se eu vou ser atropelado, se eu vou tomar um tiro, se eu vou ser preso, se eu vou, sei lá, se eu vou morrer de repente. Seja como for, o que eu não posso perder é o colo de Deus. Porque Jesus disse assim, volta os olhos à palavra de Deus. Olha lá, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu quero aprender com Jesus a achar uma razão para existir nessa terra, em nome dele. Vamos ficar de pé?